Há uma semana, um gravíssimo acidente envolvendo 73 veículos matou 5 pessoas e feriu 11 na BR-277. E uma imagem específica gerou muito burburinho. Um Fusca azul foi flagrado no sentido contrário, ou seja, na contramão. Muitas pessoas chegaram a apontar o Fusca como causador da tragédia, o que já foi descartado pela polícia. E então, o que diz o motorista do Fusca? Afinal, ele estava parado ou transitando? O que aconteceu que ele virou no sentido contrário ao tráfego? Como foi que tudo isso aconteceu? Você vai entender agora na reportagem do meu queridíssimo Luciano Piquete. A imagem de um Fusca azul na contramão, momentos antes do grave engavetamento na BR-277 em Balsa Nova, rodou o país. Teria ele sido responsável pelo acidente que envolveu 73 veículos, vitimou 5 pessoas e deixou outras 11 feridas? Após o condutor do Fusca prestar depoimento, o delegado deixou claro que não. Foi, na verdade, uma manobra evasiva. Não foi uma manobra de pura irresponsabilidade, uma opção que ele teve. Ele rodou e assumiu a contramão para sair e impedir que novo acidente acontecesse. O balanço geral foi atrás do motorista, que com exclusividade falou com a gente. Renato é mecânico e viajava com a mãe com destino à Alvorada do Sul, na região de Londrina. Faz mais ou menos uns 20 anos aí que eu ando aí, nessas estradas aí. Então você conhece cada centímetro daquela estrada? Conhece cada sentido. Agora, aquela condição climática é bem comum de se pegar ali? Chuva, neblina, cerração, pista molhada, é muito comum? Sim, bastante comum. Neblina é o que mais tem lá já. Sempre teve. Então a gente já estava até preparado com a neblina, já estamos indo até devagar para poder, já sabendo que podia ter alguma coisa na frente, né? Imaginando já. Segundo Renato, a câmera do caminhão flagrou o exato momento em que ele tinha rodado na pista com o Fusca e parado na contramão. Aconteceu o seguinte, eu vi um acidente na frente, que é o primeiro acidente que eles falam, e eu dei a freada no Fusca para maneirar por causa do acidente. E nisso o Fusca girou na contramão e ficou parado. Só o tempo de eu poder voltar de novo na minha pista normal. E eu voltei de novo na pista normal, como todos rodaram, teve uns que conseguiu voltar, teve outros que não. Instantes depois, o carro foi atingido por outro caminhão e arrastado por alguns metros. E eu fiquei atrás do caminhão, tomei uma certa distância e só senti um impacto traseiro no caminhão. Daí para frente, já foi a batida de cabeça, desmaiado, acordei depois de um tempo. O Fusca Azul é o xodó dessa família, tá com eles há 47 anos, é de 1960. E, é claro, eles estão de coração partido com o estrago feito por esse acidente. Dá uma olhada só, aqui o caminhão atingiu o Fusca, a batida foi traseira e chegou a destruir o motor do veículo. Com essa batida, o carro estava com o freio de mão puxado, estava parado. Ele foi arrastado e atingiu um outro veículo, danificou a parte da frente. Se não tivesse com o freio de mão puxado, certamente ele teria sido prensado entre os dois veículos e, quem sabe, essa família não teria hoje história para contar. Uma batida forte na traseira que danificou bastante o Fusca. A sorte que eu já estava parado, com o freio de mão puxado, com o carro tudo desligado, e daí com isso amorteceu um pouco a queda para a dianteira do carro. Senão, já tinha espremido. Um livramento e um milagre de Deus. Porque a morte chegou ali aqui, menos de 1 metro da gente, né? Então, eu vi meu filho morto. Assim, para mim ele estava morto. Na hora que parou o carro, tudo. Eu olho por lado, ele com a cabeça tombada. Falava com ele, não respondia. Dona Sirene revela uma mágoa pelas acusações que o filho e ela sofreram. Fomos dados como culpados, os vilões da história, tanto que tantas coisas aconteceram no trajeto, a gente não viu ninguém, sabe, sendo entrevistado, passando nas mídias, só falavam do Fusca na contramão, sabe? Daí a gente ficou muito triste. E o delegado, de fato, entendeu que vocês não tinham culpa, né? Ele entendeu que, de fato, o que vocês relataram foi o que aconteceu. Foi. Como é que foi o sentimento depois? Foi de alívio? Nossa, muito. Foi um alívio.
Passado o susto, Renato só pensa em uma coisa: consertar o Fusca da família e botá-lo novamente na estrada. Logo, logo nós já começamos a reformar o bichão de volta aí, já botar para andar de novo, partir a viagem, terminar a viagem, né, agora tem que terminar a viagem que a gente começou agora. Olha, a gente precisa destacar alguns pontos nessa história. Primeiramente, graças a Deus essa família está bem, está viva. Infelizmente, 5 pessoas perderam a vida nesse acidente. Aquele ponto não é a primeira vez. Eu, inclusive, já estive lá cobrindo acidentes, outros acidentes que aconteceram ali. É uma região difícil, que tem uma neblina densa ali na Serra de São Luís do Puranã. Inúmeras vezes já aconteceram acidentes ali, a atenção tem que ser redobrada e fica aqui essa dica e, logicamente, esse pedido para todos os motoristas que fazem esse trajeto Curitiba-Ponta Grossa ou Ponta Grossa-Curitiba. Outro ponto que é importante a gente falar, o julgamento da internet, né? Muitas pessoas saíram julgando, compartilhando, descendo a lenha nessa família que, coitada, também foi vítima desse acidente. Que por muito pouco também não tem uma história trágica para contar, uma perda como outras famílias tiveram. Então, muito cuidado. A gente aqui na RIC TV, a gente faz um jornalismo muito responsável. Assim que nós recebemos essas imagens, nós fomos checar. Nós fomos procurar as fontes, neste caso as autoridades, em seguida chegamos até o proprietário desse carro, desse veículo. E é assim que tem que ser. Você em casa também tem que ser responsável na hora de compartilhar ou até mesmo dar a sua opinião. Imagina só o sofrimento e o medo dessa família sendo ameaçada pelas redes sociais, pela internet, sendo julgada de ter causado uma tragédia. Foram 73 veículos envolvidos nesse acidente. Então, muita responsabilidade você em casa que acompanha aqui o Balanço Geral, que acompanha o jornalismo da RIC TV, na hora de compartilhar e até mesmo dar a sua opinião, para a gente não julgar pessoas de forma errada.